Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que bem. Hoje, em nossa aula de História, falaremos um pouco sobre o primeiro reinado e o período regencial. Vamos lá? Acompanhem no módulo 2, a partir da página 272. O primeiro reinado. Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 e 1831, período conhecido como Primeiro Reinado. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, formada por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil. Constituição é o conjunto de leis fundamentais de um país para governar um país. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população, de forma autoritária, uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses, além dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro instituiu o poder moderador. E o que seria o poder moderador? O poder moderador não era considerado, segundo seus ideólogos, um poder ativo, isto é, o imperador não agia efetivamente como juiz ou como legislador ou ainda como ministro de Estado. O imperador apenas tinha o poder de nomear esses cargos e de supervisioná-los, coordenando-os para que houvesse o equilíbrio institucional no império. Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Aqui no balãozinho azul fala o seguinte: atualmente seguimos outra Constituição no Brasil. Você a conhece? O que sabe sobre ela? É importante lembrar que não seguimos mais a Constituição feita por Dom Pedro I. Atualmente, seguimos o conjunto de leis elaborado em 1988, que permite amplos direitos aos cidadãos, diferentemente do que ocorria na época do Império, né? Então, a Constituição Política do Império do Brasil, né, conhecida como Constituição de 1824, foi a primeira e única Constituição do Brasil Imperial, bem como a primeira Constituição a reger o território brasileiro. A diferença entre a Constituição de 1824 para a de 1988, que é a que rege agora no momento, é que a de 1824 foi efetivada sem a participação popular e era semi-rígida. Ela possibilitava modificações em seu texto. Observem aí essa imagem ao lado. É a imagem de Dom Pedro I, representado por Jean-Baptiste Debreu em 1816. Abaixo vem dando o conceito de autoritarismo, né, que é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideravam a opinião da população, não respeitavam seus direitos e impõem medidas de acordo com seus próprios interesses. Na página 273, vem falando do período regencial. Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa de suas medidas autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI
em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir seu pai. Assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro, Ele abdicou do trono brasileiro, quer dizer que ele renunciou ao trono brasileiro. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado sucessor do trono, porém ainda era criança e não podia assumir o governo. Quando Dom Pedro I, o imperador, renunciou ao trono brasileiro em abril de 1831, o príncipe herdeiro deveria assumir seu lugar. Só que ele, na época, apenas tinha 5 anos de idade, Ele só tinha 5 anos quando o pai abdicou do trono, porque ele nasceu em 1825. Então, ele não poderia assumir a posição de imperador. Ainda mais que a Constituição de 1824 previa uma idade mínima para a investidura do novo imperador, e o príncipe não atendia ao requisito. Por isso, ficou sob a tutela de José Bonifácio, que foi escolhido pelo próprio Pedro I. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Regentes são pessoas que governam temporariamente até que o soberano, por direito, possa assumir. Esse período foi denominado período regencial e durou de 1831 a 1840, quando Pedro de Alcântara pôde assumir o lugar de imperador. Essa época foi marcada por grande instabilidade, disputas políticas e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população. Observe que aí ao lado tem falando sobre mobilização social. As revoltas ocorridas no período regencial foram marcadas por grande participação popular. Nesses casos, quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, dizemos que ocorre uma mobilização social. Observem esse grafite, essa pintura aqui abaixo. Esse grafite representando a Batalha dos Lanceiros Negros, que aconteceu durante a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi como ficou conhecida a Revolução ou Guerra Regional, de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, e que resultou na declaração de independência da província como Estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Estendeu-se de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Essa revolta foi uma das mais importantes do período regencial. Aí esse grafite aí ao lado, essa pintura, foi feito pelos artistas Davidson Lima e Patrick Vitos em 2013 e está localizado em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Agora, vamos para as orientações da atividade do dia.
Na página 274, na questão 1, vocês vão enumerar os fatos históricos na sequência em que eles aconteceram, né? Em que ocorreram. Tem 4 acontecimentos, aí vocês vão enumerar de acordo com o acontecimento de cada um, né? Certo? Questão 2. Tá pedindo para ler o trecho a seguir da Constituição de 1824. A partir daí, vocês vão responder a primeira pergunta, que é na letra A, conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? Quem é que ficava com poder? Nós vimos há pouco. Letra B, qual era a função do poder moderador? Na letra B. Questão 3. Continue a produção de texto abaixo, de acordo com a frase inicial e com a imagem. Olha só essa imagem aí ao lado, imagem de luta, né? De força. Aí a frase é o seguinte: as mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, aí de acordo com o que vocês viram sobre mobilização social, né? Sobre o motivo das revoltas, por que lutavam. Então, a partir daí, vocês vão completar esse texto. Vou ler novamente. As mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, vocês vão completar o texto aí abaixo, certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. Beijos e até a próxima aula.